Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos serviços de streaming em geral e do porquê muitas empresas estão investindo nesses serviços, mesmo que eles deem bastante prejuízo. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando pra vocês o porquê de eu estar trazendo esse vídeo hoje. Muitas pessoas me perguntam, toda vez que eu faço uma earnings call, que eu falo a respeito de uma earnings call, seja da Warner Bros. Discovery, seja da Disney, seja da Paramount e assim por diante, muitas pessoas me questionam, por que as empresas continuam investindo em serviços de streaming se os serviços de streaming continuam dando prejuízo, mesmo com tanto investimento, mesmo com tantos programas chegando, eles continuam dando prejuízo. E eu queria falar rapidamente com vocês a respeito desse assunto, principalmente porque no último trimestre a Disney teve um prejuízo na operação dos streamings de 1,5 bilhão, a Warner Bros. Discovery teve alguma coisa na casa de 0,6 ou 0,7 bilhão e várias outras empresas também têm prejuízos, com exceção da Netflix, que já está conseguindo ter uma operação de streaming lucrativa, só que isso é meio óbvio, porque a Netflix começou aí com muita antecedência se a gente comparar com essas outras gigantes, e não só ela começou com muita antecedência, como ela também contou com a ajuda dessas empresas, da Warner, da Disney, da Paramount e assim por diante, para conseguir crescer o seu volume de assinantes, Eles tinham muito conteúdo da Disney até a criação do Disney Plus, praticamente tudo da Disney estava dentro da Netflix, aí migrou rapidamente para a Amazon e finalmente migrou para o Disney Plus, e a mesma coisa vale para a Warner, e para outros estúdios. Então, só explicando isso, obviamente a Netflix é lucrativa hoje, mas eles demoraram 10 anos praticamente para se tornar uma empresa lucrativa e, como eu disse, eles contaram com muita ajuda que hoje em dia praticamente nenhum outro serviço se dá esse luxo de conseguir conteúdo ali de praticamente todos os grandes estúdios, todas as grandes franquias quase estavam lá dentro da Netflix. Essa era de ouro, da Netflix acabou, só que a empresa continua crescendo devagarzinho e os seus lucros hoje são gigantescos, mesmo que algumas vezes as ações não correspondam a isso. Então, só abordando a pergunta que não quer calar, por que muitas empresas investem em serviços de streaming, mesmo que eles continuem dando prejuízo? Primeiro, porque o prejuízo é temporário, pelo menos para a maioria dessas grandes empresas, ou pelo menos para a Warner e para a Disney, eu vou usar essas duas como os principais exemplos, Eles estão sim tendo prejuízo a essa altura, só que desde que a Disney anunciou o Disney Plus, eles têm a pretensão do Disney Plus se tornar lucrativo no ano de 2024. Então eles não falaram em momento algum que o Disney Plus seria lucrativo já no seu primeiro, já no seu segundo, eles já jogaram a expectativa 5 anos depois, que em 2024 os serviços de streaming da Disney seriam uma operação positiva. E pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu queria falar com vocês a respeito do esquenta que está acontecendo lá na Amazon, o esquenta da Black Friday, tem muitas promoções interessantes, eu não vou esticar muito o assunto aqui no vídeo, mas se vocês quiserem, entrem lá, eu vou deixar o meu link aqui abaixo. Se por acaso vocês comprarem alguma coisa lá, vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais, por isso inclusive o computador que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, eu comprei no esquenta da Black Friday. E por que isso acontece? Porque em 2024, vai ser lucrativo, sendo que hoje não é. Em primeiro lugar, porque os investimentos em infraestrutura para um grande serviço de streaming são altíssimos, é muito caro, para um serviço de streaming ser lançado por um grande estúdio ou por uma grande empresa de tecnologia. Os investimentos são sempre muito altos, então a gente tem custos altíssimos no início e esses custos vão diminuindo com o tempo, principalmente porque você acabou de investir em tecnologia, você acabou de investir em pessoal, normalmente esses custos vão diminuindo com o tempo, e com o tempo o que um serviço de streaming faz? Normalmente ele consegue conquistar mais pessoas, então enquanto os custos caem, a gente vê um aumento no dinheiro que o serviço de streaming arrecada, então a tendência é que em algum momento os custos fiquem abaixo do que o serviço de streaming está ganhando e esse serviço de streaming se torne lucrativo. É isso que a Disney espera que aconteça em 2024, pode ser que não aconteça, pode ser que o crescimento não seja o que eles esperam e pode ser que a diminuição nesses gastos também não seja o que eles esperam. E outra coisa que a gente já tá vendo acontecendo com a HBO Max, com o Disney Plus e também com a Netflix
é uma pisada de freio nos gastos, né, nos investimentos em novos conteúdos. A Netflix já reduziu um pouquinho, né, mas a tendência é que ela consiga reduzir mais daqui a alguns anos. Eles já falaram que vão ser mais seletivos nos próximos anos, né? Tava uma loucura realmente na época que a Netflix estava no seu auge. Eles estavam autorizando basicamente qualquer projeto, você deixa um roteiro cair ali dentro da Netflix, a hora que você vê, alguém tá produzindo uma série com o seu roteiro. É óbvio que isso é um exagero, mas a Netflix estava num caminho ali que as próprias pessoas lá dentro estavam falando que existia a política de muitos caminhos para o sim. Se você falava com um produtor, ele falava não, você poderia simplesmente ir para outro produtor dentro da própria Netflix para ele falar o sim. Se ele não falasse o sim, você ia para outro e assim por diante. Era essa política, né, de muitos caminhos para o sim. Eles acabaram com isso, pelo menos é o que parece, né, nessas últimas entrevistas que eles deram. Eles estão sim pisando no freio. Então a tendência é que a hora que um serviço de streaming conquistar muito público, né, a hora que ele já tiver um pouquinho mais confortável, ele vai pisar um pouquinho no freio, aumentando assim cada vez mais a lucratividade, até porque com o passar do tempo os serviços de streaming sabem muito melhor o que funciona e o que não funciona. A Warner Bros. Discovery, na chefia do David Zaslav, tá economizando bastante, né, para a HBO Max. Isso aumenta a possibilidade da HBO Max se tornar lucrativa para a Warner, porque eles tiraram muitos projetos, eles cancelaram muita coisa, eles tiraram muitos projetos que foram produzidos especificamente para a HBO Max, eles simplesmente tiraram do ar porque eles não queriam continuar pagando royalties para séries que não tinham muito sucesso ou séries que não tinham nenhum sucesso, né, dentro da plataforma. Então isso é um aprendizado que os serviços de streaming vão tendo e nesse meio tempo eles vão tomando prejuízo. Isso é completamente natural quando você tem um investimento muito grande. Se você vai fazer um shopping, por exemplo, ninguém vai questionar no terceiro ano, pô, será que o shopping já tá dando lucro? Porque você gastou ali, sei lá, 50 milhões para construir o shopping, você cobra X ali de cada uma das lojas, então vai demorar um pouquinho para você conseguir ter lucro com essa estrutura. Com serviços de streaming, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. E todo serviço de streaming vai se tornar lucrativo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, conforme os serviços de streaming forem crescendo, esses grandes líderes forem crescendo, outros vão ficando pelo caminho. A gente já viu alguns serviços de streaming deixando de existir. O serviço de streaming da Sony, Crackle, já deixou de existir antes mesmo dessa guerra dos streamings começar praticamente. A Sony já tinha saído, falou, ó, desisto, o Crackle não deu certo. A gente viu depois o Quibi sendo criado, que eu já falei bastante aqui no canal também. O Quibi foi o primeiro perdedor aí dessa guerra dos streamings, também saiu de linha, né, digamos assim, que era um serviço criado pelo Jeffrey Katzenberg, que tinha trabalhado na Disney, depois criou a DreamWorks, né, junto com o Steven Spielberg. Então ele era um cara muito bem relacionado, ainda é, né, um cara muito bem relacionado em Hollywood. Ele decidiu criar o Quibi não deu certo. Tem outros grandes serviços de streaming que eu acho que a tendência é não darem certo. O Peacock, por exemplo, eu não vejo explodindo em popularidade. E se a Disney e a Warner estão tendo grandes prejuízos, talvez outros serviços de streaming não consigam trazer lucro para suas empresas. Então existem algumas outras possibilidades, ou eles são vendidos, por exemplo, uma Apple compra a Paramount, aí a Paramount Plus meio que entra para dentro do Apple TV Plus, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que dois grandes serviços se fundam, mais ou menos como aconteceu com a Sky Showtime lá na Europa, né, que é a junção basicamente da Paramount Plus e do Peacock. Então eu acho que é uma tendência também que a gente vai ver daqui pra frente. São esses serviços de streaming que não conseguiram necessariamente emplacar, que eles se juntem, né, e se tornem serviços de streaming maiores, juntando assim o público, né, conseguindo atrair mais público para dentro deles. Então, novamente, as empresas investem nos serviços de streaming justamente porque é uma aposta no futuro, né? Que eu acho que a Disney e a Warner não têm praticamente chance nenhuma de não dar certo, né? Pelo menos se a gente olhar daqui a 10 anos. Como eu disse, pode ser que a Disney não tenha lucro com o Disney Plus em 2024, pode ser que não tenha em 2025, a gente não sabe como vai ser a economia do mundo, nem a aceitação, né, do Disney Plus nos próximos anos, mas eu acho que a tendência é que tanto a Disney quanto a Warner consigam se dar bem nesse meio dos streamings e algumas outras talvez tenham que tomar algumas atitudes um pouco mais radicais para conseguir sobreviver. A Sony, por exemplo, desistiu totalmente, como eu disse, e hoje ela ganha muito dinheiro vendendo conteúdo para outros serviços. Numa janela tá no Disney Plus, na outra janela tá na Netflix, na outra janela tá para vender em VOD e assim por diante.
e a Sony está conseguindo prosperar dessa forma. Eu não sei se a Sony planeja ser vendida em algum momento, mas de qualquer forma eles estão conseguindo, né, prosperar nesse meio dos streamings, justamente sem ter o seu próprio serviço de streaming, que também é um caminho bastante válido. Se a Universal decidir fazer isso, por exemplo, eles têm muitas possibilidades diferentes, eles têm muitas séries gigantescas, eles têm muitos filmes, eles podem muito bem vender o seu conteúdo para outros serviços e ganhar muito dinheiro com isso também. E um elemento que eu acabei nem abordando tanto, porque eu acho que é até meio óbvio, é que os serviços de streaming são o futuro, né? Não dá pra negar isso a essa altura, então eles têm que estar dentro dessa nova jogada. É a mesma coisa que na época dos DVDs, um estúdio não tá ganhando dinheiro com DVDs, mas ele tá ali vendendo DVDs, porque eles não podem simplesmente não entrar nessa jogada, porque eles vão acabar ficando de fora, né, das conversas, eles vão acabar ficando de fora desse novo mercado que tá surgindo e vão perder a relevância. Então uma Universal, por exemplo, que fez um Peacock, talvez o Peacock não venha a ser lucrativo para ela tão cedo, só que ainda vale a pena ela ter o Peacock, senão ela vai ficar completamente de escanteio. Ela vai sim lançar os seus filmes na sala de cinema e assim por diante, só que ela não vai mais fazer parte da narrativa, as pessoas não vão mais falar tanto assim dela, justamente porque ela não tem um serviço de streaming. Isso tá acontecendo em partes com a Sony, como eu falei, é muito difícil você ouvir alguém falando, porque a Sony isso, porque a Sony aquilo, a não ser quando ela lançou um filme como Homem-Aranha, né, em parceria com a Marvel e assim por diante, mas é uma tendência que a empresa vá perdendo certa relevância. E pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer os membros aqui do canal. Eu não costumo falar muito, eu acho que já fazia uns 6 meses aí que eu não falava a respeito do clube de membros do canal. Eu queria agradecer porque alguns membros novos entraram, então eu queria citar um por um. Eu não vou citar os membros do FFF, eu vou fazer um vídeo assim também lá no canal, mas eu queria agradecer o Rodolfo Tavares, o Fábio Andrade, Givago Lima, Deise Coelho, Azenaite Oliveira, Josimar Victor, Chale90, Sandro Silva, Giovanni Silva, Jojo Oficial, Gabriel dos Anjos e Matheus Henrique. E esses últimos 5, inclusive, entraram nesse mês. Nem todos estão fazendo parte do grupo de WhatsApp ainda, porque alguns deles ainda não me passaram o telefone, mas eu queria agradecer todos os membros. Eu tô tentando criar uma comunidade de membros justamente para eu começar a trazer lives exclusivas. Tá um pouquinho difícil, né, porque por minha causa mesmo, eu não costumo falar aqui no canal, muitas pessoas nem sabem que isso existe. Mas se vocês quiserem participar, tem um botão aqui, seja membro, é muito fácil, vocês ajudam o canal e a gente conversa bastante. Vocês têm inclusive meu WhatsApp particular, eu passo para todos os membros, eu já conversei várias vezes em particular com os membros, então é muito legal. Se vocês quiserem fazer parte dessa comunidade, basta entrar aqui no botão seja membro. Você pode ser, se você quiser, né, um membro Play, um membro Prime, um membro Max ou um membro Plus, né, tem todas essas categorias. Se vocês quiserem entrar lá, é bem divertido, né, então façam parte dessa nova comunidade. E pessoal, como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham desse assunto. Vocês acham que vale a pena para os grandes estúdios, né, continuarem investindo em serviços de streaming, mesmo que os serviços de streaming não sejam lucrativos? E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.